As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Irmãos, então vamos continuar no capítulo 3 da Epístola de Tiago. Nós paramos no versículo 9 na nossa leitura e, na verdade, a partir do versículo 9, tudo que até o 12 o que Tiago vai fazer é colocar de forma exemplificada as lições que ele desejou que nós entendêssemos em relação a sermos tardios para falar. Na última comunhão que nós tivemos, eu estou sempre retomando com os irmãos o esboço geral da carta, praticamente geral, né, porque ocupa quase praticamente a carta inteira, do capítulo 1, versículo 19. Né? Os irmãos que já têm acompanhado já sabem que essa divisão é o que nos dá o esboço correto da interpretação da carta de Tiago. Sabei, pois, estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós vimos que a explicação do que significa ser pronto para ouvir vai do capítulo 1, versículo 21, até o 2, versículo 26. A explanação que Tiago fala sobre o tardio para falar ocupa o capítulo 3 inteiro da carta. Até mesmo que, se o Senhor der graça hoje de vermos que é a sabedoria que desce lá do alto, contrastada com a sabedoria terrena, animal e demoníaca, até mesmo isso tem a ver com o nosso procedimento cotidiano, que se expressa, que se planifica, que se demonstra pelo nosso conversar diário, pela forma como nós lidamos com as palavras no nosso relacionamento diário. E então essa sabedoria que desce lá do alto e a sabedoria terrena, que também é a segunda parte do capítulo 3 de Tiago, está dentro da questão da língua. O Espírito Santo gasta o capítulo 3 inteiro da carta para nos falar da língua. E esse capítulo 3, falando da nossa língua sendo controlada, sendo colocada debaixo da restrição do Espírito Santo, como sinal de maturidade, é o que Tiago queria dizer com tardio para falar, no 1,19. E depois, quando ele fala tardio para se irar, né, esse é o texto que vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 6. Então, essa é a divisão. Depois nós temos as considerações finais na carta, né, que quando nós chegarmos lá pela graça de Deus, nós vamos poder falar. Então, na semana passada, nós introduzimos o assunto do tardio para falar, e nós vimos que grande dano e mal existe em nós termos uma língua descontrolada, que tem um espírito incorreto naquilo que fala. Nós vimos que a maneira como nós falamos e nos comportamos com nossa língua pode levá-la agora a ser inflamada pelo fogo da hiena. Né? Nós vimos que essa força motriz que dirige nossa língua, ela pode ser que esteja, ou seja, ela pode estar sendo movida pela força espiritual caída do pecado, energizada pelo poder diabólico, né? E que isso gera um grande dano na vida espiritual daquele que está passando provações. Por isso, Tiago começa introduzindo o seu falar, dizendo que nós não devemos desejar muitos de nós ser mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Ou seja, se nós estamos numa situação de prova, é sábio nós não falarmos muito rápido, com muita presunção, sobre o que está acontecendo. Se nós estamos sendo submetidos a provas, e creio que todos nós estamos sendo provados, mas existe aquele período de provação, o período em que nós entramos na provação. Nesse período, só o fato de sermos provados prova que já serve para nos demonstrar que nós não temos maturidade. Se nós tivéssemos maturidade, o Senhor não precisaria nos provar. Porque nós sabemos que quando Deus nos prova, não é para Ele saber o que está no nosso coração, Ele já sabe. Ele sabe que quem não sabe somos nós. Então Ele tem que trazer à tona por meio da provação, como aquele crisol provando a prata, todas as impurezas que estão dentro de nós, a fim de que possamos nos arrepender e ser transformados. A fim de que Ele, como o ourive santo,
possa extrair essa sujeira que está dentro de nós, que nós não sabíamos. Nós costumamos achar que somos bons, que somos espirituais, que temos fé, que temos poder, que temos realidade espiritual, até que a aprovação vem sobre nós. Quando a aprovação vem sobre nós, a nossa verdadeira condição, nossa verdadeira natureza fica exposta, fica escancarada. E o fato de Deus ainda estar tendo que nos provar, prova, então, que nenhum de nós é apto para ser considerado mestre nas provas. Antes, a atitude que devemos ter de humildade, buscando permanecer no Senhor e aprender dele na circunstância que está vindo, e não dando rapidamente o nosso ponto de vista, ou falando como mestre numa situação. Porque o contexto de ser mestre aqui, sim, tem a ver com o ensino da palavra, mas tem a ver principalmente com aquele mestre que pode conduzir os seus irmãos nas circunstâncias da vida, porque esse é o contexto geral da carta de Tiago. As provações e os relacionamentos dos irmãos durante o tempo da provação. Nesse tempo, não é sábio falarmos muito. É sábio que nós nos aquietemos diante do Senhor. Deixemos que Ele demonstre para nós qual é a intenção dEle. Porque quando nós nos colocamos numa posição que nós achamos que temos a opinião correta e que podemos dizer o que Deus não mandou nós dizermos, aqueles irmãos que confiam em nós vão pensar que essa é a direção que Deus está dando. E por pensarem isso, o futuro deles vai ser alterado, podendo impedir a obra de Deus de se concretizar de forma como Deus desejava. Não que Deus não vai fazer a sua obra, porque seus planos não podem ser frustrados. Quer seja aqui, quer seja na vida vindoura, na era vindoura, ele vai concretizar tudo o que ele determinou sobre seus filhos. Mas há caminhos que tomamos que fazem isso ser prolongado. Há caminhos que nós escolhemos e nós passamos, e nós ensinamos, e nós exercemos influência por meio dessa nossa escolha, que alonga esse processo, que faz o Senhor ter que, aquilo que ele poderia fazer em pouco tempo, ser adiado e postergado para muito tempo. E nós geramos um dano e um prejuízo temporário na vida, nossa vida e na vida dos irmãos. Então, na hora da aprovação, na hora que nós estamos sendo provados, Tiago fala, não querais muitos de vós ser mestres. Não querais muitos de vós falar com certeza sobre as coisas. Porque se você tocar na vida de algum irmão, ou fazer com que ele tropece, ou aquilo que você faz causar um prejuízo na vida espiritual dele, você está se expondo a maior juízo. Simplesmente pelo fato de ensinar. E certamente o juízo vai ser mais severo sobre você. Então nós temos que nos guardar de falar muito, ou de expressar opiniões exageradas nas nossas provações. Esse é um ponto. O outro tem a ver com que nós controlemos a língua, né, expressando os sentimentos que estão no nosso coração. Nós temos que controlar a língua para que esses sentimentos possam ser controlados pelo Espírito quando falarmos. Porque do contrário, irmãos, nós entramos aqui bem de levezinho na semana passada, nós ficaremos expostos até mesmo no julgamento que fazemos sobre os irmãos, no julgamento sobre as circunstâncias, em maldições que proferimos muitas vezes, no momento de desequilíbrio. Nós ficamos expostos ao que em Mateus é chamado de tribunal de sinédrio, ou tribunal de juízo. E se não for possível, se não for suficiente que isso nos conserte aqui agora, na era vindoura até mesmo a geena de fogo. Então a língua é inflamada pelo fogo da geena agora, mas ela será muito mais inflamada pela geena na era vindoura. Quando muitos dos salvos que não estiverem preparados e se encontrarem com o Senhor, provarão do fogo da geena, porque não permitiram que sua língua fosse usada para edificação. Mas destruíram e até mesmo desejaram coisas más aos seus irmãos com as palavras. E é o próprio Senhor Jesus que fala. Então, hoje no cristianismo, irmãos, existe um ensinamento açucarado, muito docinho, que nem mel, que diz que é tudo certo com os cristãos, que nós podemos viver a vida cristã de qualquer forma, que quando o Senhor voltar nós já estamos totalmente prontos e Ele vai nos encontrar todos em paz. Como um irmão que escreveu para o irmão Robert Gouveia na Inglaterra, dizendo que pelos méritos da justiça de Cristo, quando Cristo voltasse,
Ainda que este irmão, ele falando dele para o senhor Gouveia, para o irmão Gouveia, falou, ainda que eu estivesse num bar e estivesse desequilibrado em bebidas, se o Senhor Jesus me encontrasse nessa hora, porque eu tenho a justiça dele imputado a mim, eu seria arrebatado. Ele diz que o comportamento desequilibrado dele, se naquele momento ele não fosse achado pelo Senhor vigilante, ainda assim ele seria tomado, porque tudo se baseia no que Cristo fez por nós, e não no que nós podemos fazer por Cristo. Só que ele se esquece que o fato de Cristo ter morrido por nós nos dá uma justiça imputada para nossa redenção eterna. Isso é o que a Bíblia fala em Hebreus, isso é o que diz em Romanos. Mas o reinar com Cristo e o arrebatamento não é sem condições. Você pode ser salvo pela justiça de Cristo eternamente, mas ser arrebatado ou participar do reino que ele prometeu aos que o amam, tem condição. O próprio versículo fala que ele prometeu aos que o amam. O texto de Lucas diz que nós temos que ser encontrados vigiando e orando em todo o tempo, para que sejamos considerados dignos de escapar. Na versão atualizada não aparece a palavra digno, mas se você vai em Lucas, aparece lá. Então é uma questão de mérito. O mérito de responsabilidade em responder à graça de Deus. Se nós não respondermos, não vai ser lucro para nós a vinda do Senhor. Nós seremos prejudicados parcialmente e poderemos ser inflamados pela da geena vindoura. E no texto de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus fala que se eu chamar o meu irmão de moré, ou seja, se eu expressar do meu coração que é impossível conviver com ele, se eu produzir dano à vida espiritual dele, se eu considerar um rebelde como Moisés considerou o povo de Deus, no sentido de alguém que a graça não tem como trabalhar, e desprezá-lo, eu fico sujeito à geena de fogo. Isso o Senhor Jesus estava falando para os discípulos. Não é para perdido, não é para falso crente. Então, o que nós seremos naquele dia depende de quem o Senhor é para nós hoje. E como a nossa vida hoje reage à graça que o Senhor tem nos mandado. Como que essa maturidade tem achado caminho em nós para se mostrar. Esse caminho de maturidade, como que essa vida que deve crescer, que deve chegar ao ponto culminante, ela tem encontrado em nós resposta. Então, a expressão da verdadeira condição da alma do homem é mostrada na forma como ele conduz a sua fala. Por isso, Tiago gasta todo esse texto. E agora, no versículo 9, ele fala assim, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Essa exemplificação do viver inconstante de quem vive uma vida carnal, de quem é um crente carnal. O crente carnal é aquele que é regenerado, que tem a vida de Deus, mas ele não aprende a viver por essa vida. Ele tem momentos de vida no espírito, mas a alma dele ainda é dominada pelos impulsos terrenos. Ele pende fácil para aquilo que vem da terra. Então ele abençoa a Deus. Né? Ele diz aqui, ó, com ela bendizemos, a palavra bendizer aqui é abençoar, falar bem. Com ela bendizemos, falamos bem do Senhor nosso Deus e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Esse é o viver inconstante do crente carnal. É interessante que Tiago fale dessa inconstância, dessa duplacidade na vida do crente não espiritual, do crente não maduro, do crente que não aprendeu a dominar sua língua. Porque no capítulo 1, quando ele está falando daquele que está passando por prova e não aprendeu a receber a sabedoria do céu, e não será ouvido quando orar, ele diz que essa pessoa é um homem de ânimo dobre. Os irmãos podem olhar lá depois no capítulo 1, quando a gente leu lá, nós passamos por essa expressão. A expressão ânimo dobre, no grego, é homem de dupla alma. Homem de duas almas.
E essa expressão, conforme aparece no grego, se você for estudá-la, você vai ver que ele está dizendo de alguém que tem um tipo de distúrbio ou um conflito psíquico, ou seja, não tem uma alma integral. Ele não é condizente com o que ele fala. Ele fala uma coisa, mas ele vive de outro jeito. Ele professa ter grande fé, mas quando ele age com obras, você vê que as obras dele não são obras de mansidão. Então ele é um homem que fala muita coisa, mas não tem um viver que condiz com aquilo. E a tendência dele é uma hora falar, abençoando ao Deus e Pai, bendizendo o Deus e Pai, mas com esse mesmo ímpeto momentâneo com que ele louva a Deus, se a provação realmente apertar, ele amaldiçoa os homens que estão causando tribulação. Se a provação realmente for severa, aquilo que está dentro dele realmente sai para fora. Porque ele é um homem de ânimo dobro, ele é um homem de dupla alma. E a falta de integridade, a falta, irmãos, de unidade interior em nós, que só o Espírito pode dar, só o Espírito Santo pode acalmar o nosso coração e nos edificar de tal forma, na luz do Senhor, na calma e na paz que vem do Senhor, de tal forma que nós não sejamos pessoas desequilibradas, que falam muito e não têm um proceder que condiz com isso. É depois dele falar do desequilíbrio da alma do indivíduo, como ele já tinha tratado no capítulo 1, e ele torna a falar disso aqui agora, no falar dessa pessoa. Como que você sabe que a alma da pessoa é uma dupla alma, uma alma desequilibrada, uma alma desajustada, e que vai desajustando, desajustando, até que ela realmente cria um viver hipócrita, e essa hipocrisia não tratada cria conflitos anímicos tão fortes dentro da alma, que, como diz o irmão Gino, o desequilíbrio gera a hipocrisia. E a hipocrisia, a personalidade dupla, a personalidade fingida, a personalidade que não se é sincera diante de Deus. E por isso não pode ser colocada de forma íntegra, não é íntegra com aquilo que professa ser. Essa hipocrisia gera conflitos tão intensos na alma que é uma das manifestações do que mais tarde se desenvolve como esquizofrenia. Aquela esquizofrenia que vai fazendo com que a própria alma vai se dividindo em partes e começa a se somatizar numa doença que fazem com que os próprios neurônios vão perdendo a conexão entre eles. Muitos transtornos obsessivos de doença psíquica, distúrbios da alma humana, surgem porque a pessoa não consegue ser íntegra internamente. E ela não é íntegra por causa da hipocrisia. E ela é hipócrita porque ela tem dupla alma, ânimo dobre. Ela fala uma coisa e vive outra. E não se preocupa em se ver na luz de Deus, para que isso seja mudado. Irmãos, não é essa condição que o Senhor deseja para nós. Ele quer realmente nos edificar de verdade. Ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual sólida, verdadeira. Que nós possamos corresponder com o nosso falar a tudo que realmente é o nosso crescimento. Porque, do contrário, nós vamos ter uma vida de perda espiritual na vinda do Senhor. Nós vamos terminar quando a gente chegar no final da carta de Tiago, ele falando que a vinda do Senhor está próxima. A preocupação da carta de Tiago é como nós reagimos agora nos nossos relacionamentos, nas provações, para que possamos ser aprovados pelo Senhor na sua vinda. Porque não serão todos os crentes que terão galardão e lucro na vinda do Senhor, apesar de serem crentes. Paulo disse assim, para mim o morrer é lucro. E tem muitos irmãos que se incluem nessa palavra de Paulo aí, mas o leque de Paulo é bem pequeno, viu, irmãos? O leque de Paulo é para mim. Ele não falou assim, para todos nós. Se eu estiver preparado, é lucro. Se eu estiver podendo dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, aí, certamente, se eu puder dizer, para mim o viver é Cristo, o morrer será lucro. Mas se eu não puder dizer que eu já vivo Cristo, que Cristo é a minha vida, porque você sabe que Filipenses 1 está dividido em 4 capítulos.
Aliás, a carta aos Filipenses está dividida em 4 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No capítulo 1, Cristo é a nossa vida. No capítulo 2, Cristo é a nossa mente. No capítulo 3, Cristo é nosso alvo. E no capítulo 4, Cristo é o segredo da vida triunfante. Se nós pudermos ter uma vida como Paulo teve ao dizer em Filipenses, sede qual eu sou, e o que vistes, ouviste, observaste em mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Se nós pudermos dizer como o apóstolo isso, então certamente, irmãos, partirmos será lucro. Se o Senhor voltar, será lucro. Se o Senhor nos achar assim, certamente reinaremos com ele. Mas se o Senhor não nos achar assim, se ele nos achar com viver não íntegro, com viver desequilibrado, que se expressa com falar descontrolado, certamente, irmãos. Porque a gente pensa assim, mas se eu não estiver bebendo, fumando, matando, eu já estou santificado. Os crentes geralmente pensam assim. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele tem um viver que faz assim o seu viver devocional diário, então isso já está bom. Paga suas contas em dias, né? Tem uma aparência de piedade, se preocupando de uma maneira geral com o que é correto, então já está bom. Mas será, irmãos, que a gente atenta que o Espírito Santo trabalhou o capítulo 3 inteiro de Tiago para falar do problema de nós termos uma vida não íntegra, espiritual, completa, madura, e que essa vida se expressa pelo nosso muito falar acerca de coisas, de opiniões, de pessoas e das provas que estamos passando? Quem fala demais, expressa muito rápido a sua palavra, tende a pecar fácil, como diz Provérbios 10. Por quê? Porque quem fala demais não é maduro. Ele não aprende a controlar a sua fala. Isso é sério, irmãos. E principalmente se nós temos posição de influência, nós podemos arrastar os irmãos atrás de nós. E aí nós receberemos maior juízo. Então nem tudo vai ser flores no tribunal de Cristo. Nós temos que realmente permitir que o Senhor abra nossos ouvidos, remova nossa cera espiritual. Porque a palavra lá, despojando-vos de todo acúmulo de maldade, a palavra acúmulo ali no grego é cera. Deus tem que tirar a cera do nosso ouvido, nos fazer ouvir bem. Aí a primeira consequência, nós vamos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Porque nós estamos amadurecendo. E aí, nós só vamos falar o que realmente for luz de Deus para nós. E o que realmente ele estiver trabalhando na nossa vida. Por isso agora, no versículo 13, ele faz a conexão com o falar íntegro, que não pode ser como uma fonte que jorra doce e amargo. Não pode ser assim, tem que ser, se é doce, é doce. Eu tenho que ser o que eu sou. Meu falar tem que ser condizente com a realidade espiritual que o Senhor trabalhou no meu coração. Porque se não for assim, não vai ser lucro. Essa inconstância que existe. Isso revela imaturidade. Se de fato eu tenho amadurecido, meu falar tem sido controlado para ser condizente com a minha vida no Senhor, então vai acontecer o que está no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Que expressão muito maravilhosa. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. A palavra sábio, aqui em Tiago, Sofia, em grego, é mais do que os gregos concebiam no início, quando eles usavam, né, o significado mais próprio dessa palavra no texto grego. Os gregos, quando falavam de sabedoria, falavam de um conhecimento que estava vedado e que tinha que ser revelado. Isso é o que significava sabedoria, no termo grego. Mas os hebreus, quando naquele pleito de Sião, os judeus e os gregos começaram a ter contato, os hebreus também passaram, os judeus hebreus passaram a usar também a palavra sabedoria, mas com a conotação aramaica dos dias de Cristo, que é o conhecimento que consegue e que se faz possível exercer na prática. Não é só uma coisa que você sabe o que tem que ser feito, mas você tem o meio certo de fazer aquilo. Você tem a prática correta de levar aquilo a termo. Aí você é sábio. Porque senão, no máximo, nós somos pessoas entendidas, mas nós não somos sábios.
O sábio, a sabedoria, na linguagem bíblica, significa sempre isso. Não só um conhecimento teórico, mas você tem o conhecimento, que é importante ter, mas também tem a forma certa de praticar aquilo. Você sabe como fazer. Né? Acho que o exemplo mais claro que a gente pode dar, por exemplo, é uma pessoa que estuda mecânica e sabe tudo, teoricamente, sobre mecânica, mas se você põe ele para poder consertar um motor, ele não sabe, na prática. Ele vê um motor desarmado, ele não sabe como é fazer, mas no livro ele sabe. Ele resolve equações, ele sabe certinho o diagrama, como é que é para montar, fazer, mas ele não é alguém sábio. Porque quando se testa o conhecimento que ele tem na prática, ele não conhece, ele não sabe. Então a sabedoria é o conhecimento aplicado. Tiago fala que se alguém é realmente sábio, olha que interessante, irmãos, e inteligente, aqui, inteligente, essa palavra inteligente remonta ao começo do capítulo, quando ele falou dos mestres. Porque a palavra grega para inteligente, que significa aquele que entende a situação. Se você realmente é sábio, e a característica do sábio é alguém maduro, porque ele não só tem informações, mas ele tem a experiência de como fazer aquilo. Ele já tem sido experimentado, então ele tem maturidade. Quando ele fala de alguém que é sábio, ele está falando de alguém, então, maduro. Maturidade que se expressa, né, pela capacidade dessa pessoa em refrear a língua. Ele não diz que o sábio não fala, ele diz que o sábio controla a língua. Então ele não fala qualquer coisa, ele sabe o que falar e como falar. Ele sabe a hora certa de falar. Talvez o que ele fala, o que ele vai falar é até correto, mas não é a hora. Tem muitas pessoas que sabem tudo, está tudo correto. Mas a hora que ela fala não é a hora certa. Por isso que Provérbios fala que a palavra dita a seu tempo, né? A palavra do sábio dita a seu tempo, é como maçãs, né, de ouro em salve de prata. Por quê? Porque você tem a palavra certa na circunstância certa. Essa sabedoria aqui, lembrando do contexto, irmãos, é a sabedoria se expressando no falar. Se eu sou realmente sábio, se eu não sou tolo, carnal, inconstante, então essa sabedoria, essa palavra que é dita de forma certa, no tempo certo, e o meu entendimento claro da situação será demonstrado, aí ele põe um gabarito, maravilhoso Espírito Santo. Porque Deus não nos deixa na nuvem, na teoria. Porque falar que é sábio, nós podemos, por exemplo, irmãos, você quer ver uma coisa? Achar que o que nós estamos falando ou fazendo está muito correto. E desde que esteja correto, isso expressa a nossa sabedoria. Isso expressa o nosso crescimento. Né? Principalmente se nós conhecemos muitas verdades da Bíblia, a nossa tendência é, ao ter comunhão com os irmãos, ao falar, ter aquela presunção de que o meu falar é o mais sábio de todos e realmente expressa maturidade no que eu estou dizendo. Mas Tiago começa a mostrar para nós que se eu realmente tenho dominado a minha língua para falar palavras no tempo certo e da forma certa, expressando maturidade, essa maturidade, essa palavra de sabedoria e de entendimento claro das coisas, ela vai ter como consequência, olha só que interessante, uma expressão na minha vida. A minha vida vai demonstrar que essa palavra realmente tem peso. Só que ele diz que no meu proceder eu vou exibir uma característica. Ele diz que eu vou expressar mansidão de sabedoria. O que significa esse termo mansidão de sabedoria? O que é ser manso? É alguém que não força os outros a aceitar o seu ponto de vista. Ele não guerreia. Ele não faz prevalecer os seus direitos, aquilo que ele julga ser direito dele. Alguém manso é alguém que não luta pelo que julga ser seu. Ele é abnegado. Ele é disposto a abrir mão. Por isso que alguém contencioso não é manso. Por isso que quando lá em Números 12 é dito que Arão e Miriam falaram contra Moisés, aquele falar, como o Tiago está falando aqui, descontrolado, desequilibrado, sem sabedoria, contrastando com o falar deles, diz assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens da terra. O que Moisés fez em relação a Arão e Miriam? Irmãos, ele discutiu? Ele revidou? Ele falou, vem cá que eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados.
Ele se arrogou, falou, mas eu sou o profeta de Deus, eu falo com Deus boca a boca. Ele falou, ele fez alguma coisa? Não fez nada. O manso não tem prazer em fazer prevalecer o seu direito ou o seu ponto de vista. Por quê? Porque ele conhece a Deus. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais manso ele se torna. Porque ele sabe que ainda que ele faça o ponto de vista dele prevalecer, os seus direitos prevalecerem, não é isso. Não é isso que vai fazer com que o Senhor o vindique. O que faz com que o Senhor o vindique, ele conhecia Deus de uma forma tão íntima, que ele sabe que Deus é soberano sobre tudo. E, portanto, ele não tem que fazer o seu ponto de vista prevalecente. Então, se realmente o nosso falar é um falar sábio, que está demonstrando que tem um falar que é falado no tempo certo e da forma certa, gerando edificação, o que ele é fruto de uma sabedoria que não se impõe quando é falada. Sem dogmatismos. Sem ser extremista nos nossos pontos de vista. A Bíblia só nos autoriza a contender, irmãos, com unhas e dentes, pelo que é fundamento da nossa fé. As discussões que existem entre os irmãos, rixas, certo? As picuinhas, só demonstram o quê? Que a pessoa não tem mansidão de sabedoria. Ainda que ela esteja correta. A Bíblia não nos autoriza a discutir, mesmo quando nós estamos corretos. Impondo o nosso ponto de vista, fazendo ele prevalecer. Querendo empurrar a goela abaixo nas pessoas ou nos irmãos aquilo que nós pensamos. Porque isso não é a sabedoria lá do alto. A sabedoria lá do alto é mansa na forma que se expressa. Ou seja, ela simplesmente expõe. E da onde que vem a mansidão dela? Da certeza de que ela é correta. Não é assim? Quando uma coisa realmente é verdade, você não precisa lutar muito. Você fala. Você diz. Você vê o Senhor Jesus, quando ele falava com os fariseus, claro, ele é a sabedoria de Deus encarnada, e ele falava de forma sábia, guiado pelo Espírito Santo, ele nunca tinha, né, que ficar repetindo 2 ou 3 vezes a mesma coisa. E nem tinha que fazer com que os outros, né, engolissem goela abaixo o que ele dizia. Ele dizia e algo acontecia. Ou as pessoas seguiam ou as pessoas viravam as costas. Mas você não vê Jesus, né, querendo forçar as pessoas. Por quê? Da onde que vem a paz? Da onde que vem aquela característica, aquela natureza que não quer guerrear? É porque sabe que é tanta verdade que se a pessoa não aceitar, é a pessoa que vai se prejudicar. É porque sabe que é tanta verdade, tem tanta realidade aquilo que está sendo dito, porque provém da comunhão com Deus, que sabe que é o próprio Deus que vai clarear tudo. Então, quem realmente conhece a Deus, não é contendedor. Suas palavras são palavras de mansidão de sabedoria. Ou uma sabedoria mansa. Uma sabedoria que não dogmatiza, que não é extremista, que não fere ao custo de se fazer prevalecer. Ô, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Se a igreja entendesse isso, até nas nossas comunhões, se nós entendêssemos isso, quanto problema seria evitado? Quantas e quantas e quantas vezes nós prejudicamos a nós mesmos e aos irmãos por tentar fazer prevalecer o nosso ponto de vista, por questões que não são fundamento da fé. O realmente maduro, aquele que realmente aprendeu a maturidade espiritual, aquele que realmente tem seguido o Senhor de perto e que pode controlar a sua língua para falar só o que é, né, proveitoso e no tempo proveitoso, quando ele fala, o teste para saber se realmente ele tem essa validação de Deus, se realmente ele tem sido maduro, ele tem crescido, é que ele fala com sabedoria mansa, como foi o nosso Senhor. Como foi o nosso Senhor. Mediante condigno proceder as suas obras. Então, as obras da vida dele, né, obras feitas em mansidão, sem lutar, sem se fazer, né, prevalecer sobre os outros, é igual o falar dele. Tanto pela vida dele como pelo falar dele, você percebe que ele é assim.
agora eu posso falar que o Senhor tem o irmão, né? A gente não estou aqui idolatrando ninguém, mas eu só estou falando do que eu vi. E também não tem mais perigo, porque agora o irmão já descansa no Senhor também. O irmão Dini Francesco foi o irmão mais manso nesse sentido, né, que eu conheci na minha vida. E realmente sábio. Porque aquele irmão tinha tanta bagagem. Se tinha alguém que podia falar alguma coisa com certeza, era ele. Era difícil, se você quisesse discutir com ele uma coisa, você podia ter quase a certeza que você ia perder se ele quisesse realmente levar a discussão até o fim. Mas quando ele falava para os irmãos: irmãos, eu sou apenas um irmão. Os irmãos não precisam concordar comigo, eu estou só apenas expondo o que acho ser do Senhor, mas cada um tem a liberdade de agir como o Senhor manda, até mesmo naquilo que é a certeza dele na palavra. Eu nunca, irmãos, claro, eu não conheci o irmão Gino todos os anos da vida dele, mas eu pude ter a oportunidade de conviver com ele até dia e noite junto. Eu nunca vi aquele irmão, nos quase 4 anos que a gente conviveu junto, nem levantar a voz para fazer o seu ponto de vista prevalecer. Nem engrossar um pouco a voz, assim, numa discussão acalorada. Não precisava, irmão. Sabedoria mansa. Você percebe que uma pessoa assim é íntegra. Ela é realmente o que é. Não há desequilíbrios. Né? Mas isso provém do quê? De comunhão com o Senhor. Porque quem senão o Senhor vai nos poder fazer ser assim? Você quer ver uma coisa? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo... Vamos começar no 20. Olha só. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ele dizia, né? Increpar aqui significa tornar claro, jogar na cara, né? Mas não é um jogar na cara com ira, porque o povo judeu, sendo um povo passional, quando eles falavam ai, certamente eles tinham lágrimas nos olhos. O ai judeu era o ai de alguém que não só expressa a palavra. A palavra, no contexto oriental, sempre tem que ser condizente com o que você realmente está sentindo. Então, todos os irmãos que realmente estudam esses ais da Bíblia sabem que quando o ai está sendo falado, provavelmente a pessoa que o fala tem lágrimas na face. Então, nosso Senhor, com forte amor salvador por aqueles que o rejeitaram, ele dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o Hades, traduzido aqui inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Agora, olha só, irmãos, a gente tem tendência de parar parecendo que o assunto encerrou. Não encerrou. Essa divisão que a Sociedade Bíblica colocou aqui não parou. No texto original, Jesus continua. Então, olha só, agora o 25. Por aquele tempo. O texto de Lucas vai falar naquela hora. Ora, que tempo? Se a gente pegar o contexto, no tempo que ele tinha sido rejeitado. Não, vamos ver, medita no texto, veja a beleza do Senhor Jesus. Ele tinha acabado de ser rejeitado nas cidades onde ele exerceu seu ministério, fazendo grandes sinais e milagres portentosos. As pessoas, Corazim, por exemplo, é uma cidade que não tinha nem 1.500 habitantes. Era um bairro de uma cidade grande. Aquele ovinho de cidade, com uma incredulidade tal, que vendo os milagres do Senhor, o rejeitou na face. Irmãos, e agora o coração do Senhor ferido, dolorido por eles, dizendo, ai de ti. Mas olha só o 25. Você fala, mas o que aconteceu aqui? Porque o 25 fala, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora veja só. Ele acabou de ser rejeitado.
Seu coração está dolorido por aqueles que o rejeitaram. Mas, de repente, irmãos, alguma coisa aconteceu entre ele e o pai aqui. Vamos olhar, presta atenção no texto. Alguma coisa aconteceu entre ele e o pai. Por quê? Porque diz o texto que por aquela hora ele exultou. E começou a agradecer o pai pelo que tinha acontecido. Irmãos, vamos lá. Se fosse eu ou você, vamos supor que nós fôssemos missionários. Nós fôssemos numa aldeia indígena, ou em pessoas incrédulas, pregássemos mais de 2 anos e não salvássemos uma pessoa. E nós víssemos essas pessoas irem piorando. Você teria capacidade? Eu teria capacidade, será? Como o Senhor Jesus teve aqui, veja, a princípio, o Senhor Jesus sentiu a dor da rejeição por causa da situação deplorável que ele viu o coração daquelas pessoas. Era a dor de um Salvador que sabe o que vai enfrentar quem o rejeitou. Ele não chorou por causa dele. Ele chorou por amor àquelas pessoas. Mas agora, em relação às pessoas, ele chora. Mas, de repente, ele olha a face do Pai e ele vê que o Pai, o soberano de todas as coisas, está feliz. Aí sabe o que acontece com o coração do Senhor Jesus? Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O Senhor Jesus, como homem, ele tinha que aprender de Deus em todas as coisas. Por isso que Hebreus fala que ele aprendeu pela obediência as coisas, né? Pelas coisas que padeceu, ele aprendeu a obediência. Não quer dizer que como Deus, ele já não era perfeito, mas como homem, ele cresceu na obediência. Ele cresceu em conhecimento de Deus. Não sou herege em falar isso, é Lucas que vai dizer que na humanidade de Cristo, humanamente ele aprendeu de Deus. É dito em Isaías que o Pai o despertava toda manhã para ensiná-lo como ele deveria agir. Então aqui, o coração dele, na sua natureza humana, despojada, como servo que veio servir, dar sua vida em resgate por muitos, sendo rejeitado, ele se condói por essas pessoas. Mas aí, enquanto ele se condói por elas, algo da comunhão íntima entre ele e o Pai se estabelece no coração dele, de tal maneira que ele percebe que o Pai, diante daquela situação, está feliz. Ele percebe que o Pai, apesar dos homens não terem recebido a ele, o Pai o aprova mesmo assim, que a alegria dele não é porque as pessoas o creram ou não, mas sim porque o Pai está ou não feliz com ele. Então, o irmão Atmani disse que era como se ele olhasse para o céu e dissesse assim: Pai, os homens me rejeitaram, mas o que o Senhor pensa de mim? E o que ele recebeu do Pai foi uma grande joia, foi uma grande aprovação. Filho, eu estou muito feliz com você. E que com tudo isso que te aconteceu, nada está fora dos meus planos. E naquela hora, irmãos, a alma do Senhor Jesus se resignou e tomou sobre si o jugo do Pai. E por isso ele pôde se alegrar. Sabe por que ele se alegrou, que ele alcançou descanso para a alma dele? Porque ele sabia que estar na vontade do Senhor é a base de toda real felicidade. O fundamento de toda felicidade que seja verdadeira é se realmente o que eu fiz está de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor Jesus percebeu que o Pai, os homens o rejeitaram, mas o Pai o aprovava. Então o que ele falou? Graças te dou, Pai. Ele percebeu que as pessoas o rejeitaram, mas o Pai o aprovava. E a rejeição dessas pessoas fez com que o Pai ocultasse dela essas coisas. Mas na comunhão entre ele e o Pai, ele percebeu que ao Pai ocultar dos sábios, o Pai revelaria aos humildes. E isso fez com que ele exultasse. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nesse contexto, porque a gente vai ler o versículo 28, né, depois. Mas no contexto aqui, eu estou querendo dizer que o Senhor Jesus, primeiro, aprendeu a tomar sobre si o jugo do Pai. Porque ele disse: Pai, o Senhor está feliz com essa situação? Então eu também estou. Eu não preciso fazer as pessoas crerem em mim, na marra, na força. Sim, eu me condoo delas. Mas se assim foi do teu agrado, que agora, devido à dureza do coração delas, elas não me recebessem, o Senhor está feliz assim? Então eu também estou. O que guiava a vida do Senhor Jesus era o sorriso de Deus. Se Deus pudesse sorrir para ele, isso era tudo. Essa é a grande lição. Ele tomou sobre si o jugo do Pai. Ele não guerreou, ele não fez ameaças, ele não fez valer a sua identidade de Messias.
Quando ele pregou, as pessoas o rejeitaram, ele buscou o Pai. E o Senhor falou, bom, se aquele quem eu devo agradar, eu agradei, eu descanso. Graças te dou. Ninguém pode me conhecer se o Pai não revelar. E ninguém pode conhecer o Pai se eu não o revelar. Você vê só, irmãos, que coisa linda. Ele aprendeu a tomar sobre si o jugo de Deus. Agora, porque ele aprendeu, ele nos convida no versículo 28. Porque ele sabe que o que nos faz a nossa alma ser inconstante, o que faz a nossa alma ser imatura, o que faz a nossa alma se meter em tantas encrencas e confusões, e até mesmo em prejudicar os irmãos espiritualmente, prejudicar as pessoas ao redor de nós espiritualmente, com o nosso falar desequilibrado, descontrolado, com a nossa vida descontrolada, ele sabe que o que faz a nossa alma sofrer e gerar sofrimento nas pessoas é a falta de descanso que nós temos, porque nós não aprendemos a viver pela vontade de Deus. Nós queremos viver para a nossa alma ser reconhecida. Quem fala demais quer que a sua alma seja reconhecida. Ele quer que ele seja ouvido, que ele seja o centro de tudo. Ele não vive pela vontade de Deus. Ele vive pela alma dele. E por causa disso, ele sofre. O versículo 28 fala assim, depois de Jesus aprender a tomar o jugo de Deus, alguns irmãos acham estranho falar que Jesus aprendeu alguma coisa de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus é homem. E como homem, ele aprendeu. Nós temos pelo menos 2 textos, um em Lucas e outro em Hebreus. Talvez escrito pelo mesmo autor, se o autor de Hebreus foi Lucas, dizendo que Jesus crescia em entendimento e em graça diante dos homens e de Deus. E Hebreus vai dizer que pelas coisas que padeceu, ele aprendeu a obediência. Como homem, irmãos, porque ele tinha que ser nosso substituto. Ele tinha que viver toda a nossa vida como nós vivemos. E nós somos pessoas, seres que têm que aprender. Então ele, para ser o nosso perfeito representante, tinha que ter condições também de aprender de Deus. Como Deus, ele não aprendeu nada. Como filho de Deus, ele é perfeito. Mas como homem, ele aprendeu. E porque ele aprendeu a ser feliz com que o Pai estava feliz, ele não tinha que lutar para fazer o seu ponto de vista prevalecer, ainda que ele fosse o único que tivesse direito disso. Nós nem direito temos. E quando nos achamos certos numa coisa, queremos enfiar a goela abaixo nas pessoas. Mas depois que o Senhor aprendeu a tomar o jugo do Pai, aí ele fala no 28 para nós. Veja, ele descansou na vontade de Deus. Aí ele fala para nós que o segredo do nosso descanso, da nossa paz, é tomarmos o jugo dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o descanso da salvação. Esse aqui é o descanso do Espírito. Ele nos alivia. Ele nos dá. Nós não fazemos nada. Ele que fez tudo por nós. Agora o 28 fala de uma coisa que nós temos que fazer. O 29, aliás. O 28 ele faz por nós. Vinde a mim. E ele vai dar o descanso que o mundo não pode dar, que a satisfação temporal não pode dar. Ele vai nos dar a paz eterna da justificação. Aquela paz que nos faz amigos de Deus eternamente. Nós descansamos, porque está tudo consumado. Ele que dá, nós não fazemos nada. Eu vos aliviarei. É ele que faz, não nós. Agora o 29 entra a nossa responsabilidade. Agora somos nós que fazemos. Tomai, eu tenho que tomar. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Ele aprendeu, a alma dele tomou do Pai sobre ele. Agora ele fala, agora vocês também venham comigo. Como eu aprendi do Pai, aprendam de mim. Eu me coloquei resignado na vontade do Pai. Por isso que eu tenho descanso. Por isso que eu posso exultar. Por isso que eu posso dizer, graças te dou. O Pai está feliz com isso? Então eu estou feliz. Esse era o segredo da paz do Senhor. Nós sofremos, irmãos. Porque como diz Agostinho, Deus criou a nossa alma para Ele. Tudo nos fizeste para Ti. E o nosso coração não tem sossego enquanto não descansa em Ti. Nós ficamos agitados. E nós agitamos muito porque nós queremos brilhar, nós queremos parecer. Mas nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para ficar cobertos por Ele. Juntos dele, e Ele conosco, nós com Ele. Nós não fomos feitos para independência, para ser o centro das atenções, nem para fazer nosso ponto de vista ser maior que o de todo mundo. Mas nós passamos a vida toda, irmãos. Eu estou falando nós aqui, me colocando, tá? Porque eu também estou nessa escola. Nós passamos a vida toda lutando, como se nós tivéssemos que ser sempre prevalecentes. O Senhor Jesus não ligava para se fazer prevalecer. Ele só olhava para o Pai. Pai, o Senhor está feliz com isso? É o Senhor que eu quero agradar. É a tua glória que não pode ser ofendida. Bom, se a tua glória não foi ofendida, o Senhor está feliz? Graças te dou, Pai. Foi do teu agrado que eles não conhecessem?
então eu também estou alegre. Ele tomou o jugo do Pai e descansou na alma dele. A alma dele não tinha depressão, não tinha esquizofrenia, não tinha esses desencontros e desajustes que tem na nossa. Porque ele vivia pela vontade de Deus. E descansava. Por causa disso, ele vai dizer agora, eu aprendi do Pai. Agora que vocês querem achar descanso para a alma de vocês? Tomem sobre vocês o meu jugo. Sejam mansos como eu sou. Eu vou tornar vocês como eu sou se vocês tomarem sobre vocês o meu jugo. No 28 é a paz eterna. Ele que nos dá. Eu vos aliviarei. No 29 ele fala para nós tomarmos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Aí a alma descansa. A vida fica simples. Acaba as guerras interiores. Achareis descanso para a vossa alma. Aqui a palavra achareis no grego é alcançareis, porque está falando de uma responsabilidade nossa. Nós temos que alcançar. Primeiro ele dá. E baseado no que ele nos dá, nós respondemos. Obedecendo. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Ele disse que nós podemos aprender dele porque ele é manso. Como que eu sei que ele é manso? Ele acabou de ser rejeitado. E não foi lá brigar, nem pedir para descer fogo do céu sobre as cidades. Ele acabou de ser rejeitado por essas cidades onde ele fez milagres e sinais. E ele não falou, eu vou fazer meu ponto de vista prevalecer sobre vocês. Espera aí. Não, ele era alguém manso. Ele não lutava pelo que podia ser seu direito. Ele só queria fazer a vontade de Deus. E se Deus estivesse feliz com ele ser rejeitado, ele também se alegrou. Então, o sábio, o maduro, é alguém que não faz seu ponto de vista prevalecer prejudicando seus irmãos. Por isso que Tiago fala, se alguém entre vós é sábio e realmente entende, mostre isso em mansidão de sabedoria. Não faça nada que vá prejudicar os irmãos. Não tente forçar o seu ponto de vista. Não tente impor. Porque isso é atitude de alguém que não cresceu. Que não aprendeu a tomar o jugo do Senhor. É a atitude de alguém que se é rejeitado, se sente ferido. Se sente inconsolavelmente sem chão. Então vamos voltar lá em Tiago, irmãos. Tiago 3. Então ele fala assim, mostrem mansidão de sabedoria, mediante um proceder que condiz com essa mansidão. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nossas versões às vezes usam palavras que não trazem um entendimento muito claro. Qual que é o contrário de alguém manso? O que Miriam e Arão fizeram com Moisés? Não falaram mal dele? Ele revidou? Ele disputou com eles? Não, porque ele era o varão muito manso, mais do que todos que haviam sobre a face da terra. Agora, sabe qual que é o contrário de manso? De alguém mansamente sábio? É alguém, aqui nossa Bíblia põe faccioso. A palavra facção aqui no grego é eriteia, que significa que provoca rivalidade. Que toma quem discorda como rival. E fica, irmão, e fustiga, até que o ponto de vista dele prevalece. Enquanto o ponto de vista não prevalece, ele toma os outros com rivalidade. O manso não é assim. O contraste do manso é aquele possuído por um espírito de rivalidade. O que importa para ele é fazer ele ser o centro e o seu ponto de vista aparecer. Então ele usa a língua e ele tem procedimentos que mostram que ele é assim no coração. Ele é tomado de espírito de rivalidade. Aqui é onde foi traduzido faccioso, divisivo. Mas não é só dividir. Ele toma o outro como rival mesmo. Enquanto o ponto dele não prevalece, ele não descansa. Se tende em vós esse sentimento de rivalidade e inveja amargurada. A inveja, como o Provérbios fala, que faz apodrecer até os ossos, e já é provado até mesmo pelos cientistas, que um espírito de amargura aumenta mais de 60% a chance de produzir câncer nos ossos. Muitas doenças que saem, né, no sangue e nos ossos
São somatizações de doenças da alma. Então, Provérbios fala que a inveja faz até os ossos apodrecerem. Agora, veja só. Alguém que é manso não quer fazer prevalecer a sua opinião. Se os outros aceitam, amém. Se não, ele está diante de Deus. Deus, o senhor está feliz com isso? Então, amém. Eu também estou. Agora, se alguém não é manso, ele vai fazer o outro rival dele, enquanto o ponto de vista dele não prevalecer, e ele vai ter inveja do progresso do outro por não aceitar o caminho dele. Em vez de ele se alegrar com a edificação que está acontecendo, começa a gerar, irmão, um sentimento de desprazer. Agora, sabe o que é mais impressionante? Você fala assim, isso aqui só pode ser um incrédulo. Não, é para crente isso aqui. Tiago está escrevendo isso aqui para irmãos. É o perigo que nós corremos. E nós vamos ver que a coisa fica mais séria lá na frente. Ele fala assim, se vocês, ao contrário de serem mansos, porque nós estamos crescendo, irmãos. Todos nós estamos crescendo. Ou nós estamos crescendo em direção ao Senhor, ou nós estamos crescendo em direção a outra coisa. Mas não tem, como diz o irmão Stephen Cohn, não tem como não estar acontecendo uma edificação. Quer seja com ouro, prata, ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, todos nós, a todo momento, estamos edificando alguma coisa. Alguma coisa está crescendo em nós. Pode ser de Deus, pode não ser de Deus, mas está crescendo. Então, se houver, né, sabedoria que se expressa em mansidão, com entendimento claro, vai haver esse caráter de não contenciosidade, de não ser alguém revoltado, de alguém que faz prevalecer, que fustiga, que toma o outro por adversário. Isso é característica de alguém que vive na carne ainda. Por que o Espírito Santo tem que gastar tempo com essas coisas? Porque senão, irmãos, a gente pode se confundir. Como diz o irmão Witness Lee, nós confundimos aqui a vida espiritual com a carnal. Nós achamos que só o fato da gente saber essas coisas já nos faz espirituais. Mas é na hora do dia a dia com os irmãos, nos tratos uns com os outros, que essas coisas vêm à tona. Então, o Espírito Santo tem que dar o gabarito para nós. Se é espiritual, é assim que você está vivendo? Se não é, é necessário ter espírito de oração. Porque senão nós vamos ser carnais, como diz também um outro irmão, seremos sábios na carne e tolos no espírito. Então, irmão, isso aqui é um tapa para mim, na minha cara, eu não sei para vocês, mas para mim isso aqui é um raio-x tremendo. Principalmente para quem ensina a palavra, nós temos a tendência de querer fazer os outros obedecerem aquilo que a gente está vendo. Nós não aceitamos ser contrariados. Nós não somos mansos. E no que diz respeito às outras coisas da nossa vida também, nós não temos mansidão, porque nós, na verdade, nós estamos vivendo diante de Deus, nós estamos vivendo diante do nosso ego. Se nós vivemos diante de Deus, você quer coisa pior do que o Senhor Jesus ser rejeitado, onde ele pregou, ensinou e fez milagres? Ao ponto dele se doer pelas pessoas? Mas aí ele olha para o pai fala, filho, tudo ok, estou feliz. Tá bom, pai. Graças te dou, então. E aí ele fala, agora tome o meu jugo sobre vocês. Aí vocês vão ter descanso. Aprendam a viver para o meu prazer, como eu aprendi a viver para o prazer do pai. E vocês vão ter descanso. Nós nos metemos em muitos problemas porque a gente não vive para aquele que nos salvou. Não é verdade, irmãos? Então agora ele fala que o contrário de uma sabedoria mansa é espírito de rivalidade e de inveja amargurada. Aí o progresso começa a ser motivo de tristeza, porque não foi do jeito que eu quis. Tá até tendo bênção, mas não é do jeito que eu quis, então eu começo a sentir tristeza, eu não começo a ver mais luz naquilo. Aí agora ele diz assim, se vocês têm isso ao invés da sabedoria mansa, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. É interessante essa palavra não vos glorieis também. Ela aparece poucas vezes no Novo Testamento, no texto grego. Deixa eu ver se eu consigo ler ela, porque ela é uma palavrinha um pouco difícil. É katakukaste, em grego. Ela já foi usada em Tiago 2, quando Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A ideia ali é que no juízo que deveria nos punir devido às nossas faltas, por causa da misericórdia, nós vamos ter um trampolim. A misericórdia vai usar o juízo que deveria ser só sem misericórdia para nos fazer triunfantes. Então, essa palavra grega significa, ela deveria ser traduzida assim. Ela significa que a pessoa que não é mansa em sabedoria, antes é possuída de rivalidade e de sentimento de amargura, essa pessoa, quando ela fala a verdade, ela não fala para edificar. Ela fala para subir, para aparecer.
ela usa a verdade de Deus para se mostrar no meio dos seus irmãos. Como um trampolim. A ideia é que ela pisa na verdade como uma escada para subir. A verdade não está sobre ela. Ela está triunfando sobre a verdade. O vos glorieis aqui é a mesma palavra para triunfar de Tiago 2. Lá, só que lá é a misericórdia que triunfa. A misericórdia é tal que ela faz com que a justiça sirva como caminho de misericórdia. Aqui é o irmão que está triunfando sobre a verdade, no sentido de pisar nela como uma escada para se mostrar mais alto. Então a verdade não é o objetivo dele, a verdade é o meio para ele atingir o seu egoísmo. Ele usa a palavra de Deus para ferir os irmãos, para magoar os irmãos. Os pontos de vistas dele não são para gerar edificação, é para fazer ele ser o centro das atenções. E Tiago fala, não triunfeis contra a verdade. É assim que aparece no texto original. Essa palavra katakustas, não, katakaustes, né, no grego. Você não deve usar a verdade como uma escada para você alcançar o seu objetivo. Pelo contrário, a verdade tem que ser seu objetivo. Não o meio pelo qual você usa para chegar a um fim. Mas quem é tomado de rivalidade, não é manso, irmão? Pode ver. Toda vez que nós não temos mansidão, até na palavra de Deus a gente tenta achar uma justificativa para nos fazer os melhores. Né? Ou como diz a tipologia bíblica, nós cozinhamos o cabrito no leite da sua mãe. Né? Como Deus proibiu lá em Êxodo, não cozinharás o cabrito no leite da mãe. Por quê? O leite é para dar vida, não é para matar. Aí o cabritinho que tinha que ser alimentado com leite, você pega e cozinha ele no leite. O leite agora não está ajudando a dar vida, está ajudando a tirar a vida. Cozinhar. Tornar a vida menos viva. O leite da mãe devia nutrir o cabritinho. Mas agora você pega o leite que era para nutrir e usa para cozinhar. O que é isso? É pegar a palavra de Deus para ferir os irmãos. É pegar a palavra de Deus, possuído de espírito de rivalidade, para fazer o que eu quero, sem se importar com edificação verdadeira. Não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Eu vou parar, irmãos, no versículo 15, tá? Nós vamos ler o 16, 17, 18 na próxima reunião. E aí eu paro no 15 e os irmãos podem compartilhar. No 15 diz assim, esta não é a sabedoria lá do alto. O Espírito Santo tem que dizer para nós o que é verdadeiramente a natureza das coisas, para a gente não se enganar. Porque, irmão, nós somos propensos a confundir carne com espírito. Os cristãos, de uma forma geral, pensam que pecado da carne é isso, é adultério, fornicação, mentira, roubo e assassinato. Eu não fiz isso, eu não estou vivendo na carne. Mas ele esquece que falar descontrolado é carnalidade. Ele esquece que ainda que eu tiver com a verdade sem mansidão, também é carne. Eu estou usando a verdade para atingir meu fim, não para gerar edificação. É carne também. Ou, de novo, né? É cozinhar o cabrito no leite da mãe. Então ele fala, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele tem que dizer de onde está vindo esse tipo de sabedoria. É interessante que no grego o tempo que desce não expressa algo que está em continuidade. Essa não é a sabedoria que tem descido lá do alto, seria a melhor tradução. Porque a sabedoria está sempre vindo do alto. Ela precisa de coração receptivo, mas ela está vindo. Se vai encontrar em nós um canal para entrar ou não, não sei, mas ela está vindo. E ele diz, ela não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela está subindo, aqui diz é terrena, mas no texto original fala, ela está vindo da terra. Ela é animal e demoníaca. Agora, olha só, a palavra terrena é a sabedoria que está vindo e está sobre a terra. É assim que aparece no texto original, a sabedoria que está vindo e está sobre a terra. A palavra animal aqui é muito mal traduzida. No grego é psique. Psique, que significa que ela é uma sabedoria pertencente e controlada puramente pelos impulsos da alma e do ego. E o grau mais terrível, ela está sendo energizada por demônios. Essa é a melhor tradução. Porque a expressão grega daimonides significa um homem que está sob controle de demônios e está totalmente já debaixo da energização dos demônios. Aí você fala assim, não,
Né? Se eu falasse assim que nós estamos numa reunião de necromancia no espiritismo, a gente ia tomar um susto. Deus me livre. Eu não quero ser possuído por demônio, nem demônio entrar em mim. Né? Mas, irmão, aqui Tiago está falando que tem alguma coisa dos demônios que pode estar sendo energizada em nós. Os demônios podem gerar a mesma natureza. Essa sabedoria tem a ver com eles. Ou como diz o irmão Gina, a gente acha que os demônios servem Satanás por amor, por harmonia. Ai, que prazer, vou lá agradar hoje o chefe. Não, irmãos, eles servem por pânico, por medo, por terror. Não há amor. Não há nem concórdia de verdade. O que existe é, sim, um sistema muito bem organizado, mas na base do ódio e do terror. Se qualquer um daqueles espíritos malignos pudesse derrubar Satanás e ocupar o lugar dele, eles fariam isso. Eles são puramente rivais uns dos outros. Só estão sob ordenação por causa do medo e do pânico de poderes mais altos. Eles são aqueles que conhecem a verdade e não se submetem a ela. Nem mesmo quando falam a verdade, estão falando para edificar. Estão falando para destruir. Quando eles diziam para Jesus, tu és o Filho de Deus, não é porque eles queriam e tinham prazer em dizer isso, mas é porque eles queriam negar que Jesus Cristo veio como homem. Então, sempre que os demônios até mesmo citam coisas verdadeiras, é com o intuito de prejudicar. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque dentro de nós, como diz o irmão Delcio, o bichinho está aqui dentro. Basta se discordar de nós ou fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente já quer arranjar um meio para devolver na mesma moeda ou então prejudicar. Essa sabedoria é terrena. Ou seja, é uma sabedoria que se preocupa com as coisas que fazem bem ao meu corpo e às coisas terrestres, materiais. Porque quem quer aparecer está preocupado com a sua imagem. Está preocupado com o seu status, com a sua pessoa. Isso é terra. Também é psique. É totalmente pertencente e controlada pela alma, pelo ego. Mas aqui é uma alma que está escravizada pela carne. Por isso a palavra psique também sugere impulsos sensuais da alma. É uma alma que é egoisticamente controlada por impulsos que vão dar prazeres momentâneos. E esses prazeres momentâneos, escravizados às coisas terrenas, são tão latentes que chegam a ser viciantes na alma. Porque a palavra psique significa algo contínuo que está ocorrendo na alma dessa pessoa. Ela está sendo totalmente impulsionada constantemente pelas coisas da alma. E se ela cai nesse estado, ela se torna viciada em satisfazer o seu narcisismo, ela está a um passo de virar um demônio, de se parecer com demônios. E os demônios estão controlando o ser interior dela. Ela é uma necromante sem saber. É uma médium. As forças mediúnicas dos demônios estão operando nela. Ela não está torcendo o dedo, torcendo o rosto, não está virando a mão para trás, não está esbugalhando o olho, mas ela já está debaixo de poderes demoníacos. Interessante, irmãos, eu volto a falar aqui, é que Tiago fala que isso pode acontecer com o nosso coração. Você fala, irmão, mas um crente pode cair no estado desse? Pode, irmão. Pode. Se nós não aprendermos a tomar o jugo do Senhor sobre nós, nós podemos cair numa apostasia dessa. Tem palavras fortes na Bíblia, né? Os crentes às vezes gostam de pular as coisas fortes da Bíblia, os Cs, as disciplinas de Deus, não, isso aí tudo para judeu, para incrédulo. A igreja está tudo certo, Cristo já fez tudo, está tudo correto. Não está não, irmão. Tiago está falando isso aqui para irmão. Se no seu coração tem isso, ele fala. Não se engane. E às vezes a gente está tendo uma condição espiritual, estou sendo sincero aqui, até boa, que a gente fala assim, mas isso aqui nunca vai acontecer comigo. Mas começa assim. Espírito de rivalidade. Só precisou da rivalidade. A rivalidade é aquela taiadeira, que a marreta bate e começa a abrir as outras coisas. Como que você explica um irmão como o senhor Neumann, que era amigo íntimo do senhor Darby, terminando se envolvendo com esoterismo, irmão? Começou com um espírito contencioso na Assembleia e terminou se envolvendo com esoterismo. Graças a Deus que no dia da morte dele, ele mandou escrever na lápide do caixão: morri crendo apenas na suficiência do sangue do Filho de Deus. Se não, era perigoso a gente até achar que ele não era irmão.
Não você explica umas coisas dessas, porque lá no livro de Hebreus está escrito, nós não vamos entrar lá por causa do tempo, falei até que ia parar aqui para os irmãos falarem e já vou parar. Mas no livro de Hebreus está escrito lá, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido plenamente a verdade. Você falou louco, mas depois de ter conhecido plenamente a verdade, vai viver deliberadamente, vai, pode viver. E o autor de Hebreus se inclui. Então esse cis da Bíblia a gente pula. Às vezes a gente não lê, mas está lá. E começa aqui, ó, com as pequenas pedras da rivalidade, né? Do sentimento de inveja pelo progresso que está sendo feito não do meu jeito. Então Tiago fala, não mintam contra a verdade. E nem sejam loucos de pegar ela como meio para atingir o objetivo egoísta de vocês. Isso não vem do alto. Isso vem de uma procedência da terra, da materialidade inimiga de Deus, puramente dos impulsos psíquicos da alma caída e dos demônios que estão colocando sua natureza em todo aquele que age dessa forma. Lembrando, irmão, que o Senhor Jesus era o único que podia dizer, príncipe desse mundo nada tem em mim, mas nós não podemos falar isso. Nós não podemos. Que o Senhor nos ajude a ver que Ele tem que amadurecer em nós temos que ter comunhão com Ele para aprender a tomar o jugo dele sobre nós, a fim de que nós possamos reinar com Ele naquele dia, porque do contrário, irmão, não será positivo a nossa apresentação diante do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele nos edifique e nos abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço os irmãos pela oportunidade e nós vamos continuar agora com a parte positiva, né, da sabedoria do alto na próxima sexta-feira, se Deus quiser.